Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Duas de Teta. Eu sou a Marisa e tenho comigo aqui a Filipa. Hello. Hoje vamos falar de transferência mais cara da história do futebol feminino. E para quem não interessa o futebol, não vão já embora, porque isto tem a ver com muito mais do que correr atrás de uma bola. Por isso fiquem por aí, acho que vai ser muito interessante. Vamos falar um bocadinho das diferenças entre o futebol masculino e o futebol feminino e o que é que significa esta transferência mais cara da história do futebol. Não sei se queres que eu faça já aqui a intro da menina em causa. Assim, eu não sei muito sobre a menina, acredito que saibas mais. Eu só queria acrescentar que eu também não gosto de futebol. Portanto, isto realmente tem mais interesse do que a bolinha. Yeah. É só. Obrigada, boa noite. É isso mesmo. Então, só para contextualizar, a notícia saiu ontem, se não me engano, mas pronto, esta semana. E a Pernille, acho eu que é assim que se lê o nome dela, Pernille Harder, é agora a jogadora do Chelsea, que pagou esta jogadora por 350 mil euros. Está barato. Então, isto a ti que dizes que não gostas de futebol, parece-te muito, parece-te pouco, parece-te o quê? O que é que te parece este valor? A mim, opá, eu sei que há palavras que dizem milhões no que toca aos cristianos e esses que tu vês na televisão normalmente, já sei que são milhões, portanto. Apesar de eu achar que é extremamente caro, né? É uma pessoa. Não dava 2 euros por ninguém. Acredito que seja barato. Sim. Porque não chega a meio milhão sequer. Portanto, parece-me estar em promoção a senhora. Sim, é mesmo isso. No contexto do que nós estamos habituados do futebol masculino, 350 mil euros é nada, né? E eu fui buscar precisamente alguns números para fazer aqui uma comparação, para percebermos a diferença assustadora que existe. E tendo ela sido considerada a melhor jogadora da Europa no ano 2018, decidi também procurar os jogadores masculinos que tinham também recebido este título, digamos assim, e ver quanto é que eles custaram. E temos aqui o Modric, que custou 40 milhões de euros. Obrigada. 40 milhões de euros. Ai, que bom. O Cristiano, como estavas a falar, e muito bem, que custou 117 milhões. Uau! E depois temos, obviamente, o recordista das transferências, o Neymar, que foi vendido por 222 milhões de euros só. Por isso, quando nós olhamos para estes números e comparamos com a jogadora mais cara da história do futebol feminino, que custou 350 mil euros, coitadinha, ao lado destes senhores, não é nada, não é? Foi. Então eu pensei assim, bem, se ela custou isto, deixa-me ver qual é que terá sido o jogador masculino mais barato da história, para vermos em termos de comparação se podemos ser aqui extremistas e dizer que ela nem sequer chegou ao valor do jogador mais barato. Mas enganei-me. Enganei-me porque houve um jogador que custou... Eram os caçadores das taipas. Custou ao Betis, que não é assim um clube zeco, é um clube até Eu conheço okzinho. o Betis, ouvi falar, portanto, não é que Conheces? Conheço, na televisão. O senhor custou 1,20€. Mas que é? Por mês ou de uma vez só? Não, a transferência. 1,20€, então. Tipo, a transferência é o valor que o clube paga ao clube onde tu estás para te comprar. E depois tens o salário na mesma todos os meses. Os portes. Exato, é isso. Por isso, o senhor congolês, o Cédric Mabuati Gerard, Tadinho do Cédric. custou 1,20€. Ora, foda-se. Pronto, Mas, por isso, se compararmos, não é? Ela até foi um preço até bastante bom. Acho que sim. E mas que ele dá resultados ou não? Quem é o senhor? Quem é o Cédric? Nunca ouvi falar dele. O Cédric... estás mais interessada no Cédric do que Não, eu no quero dela, saber não é? a qualidade dele.
Por acaso, olha, o senhor não se deu muito bem. Oh, 1,20 também. Quase não fez nenhum jogo. E se não me engano, já não me lembro muito bem da notícia, mas não sei se foi só um golo que ele marcou ou se foi tipo 0 golos e uma assistência. Tens certeza que ele não foi contratado só para dar águas? Ou para limpar as casas de banho, assim, Isto é sabe? muito preconceituoso da tua parte. Não. Para distribuir pipocas. Para limpar o quadro, coisas assim. Não. Acho que não. Mas pronto, voltemos à Pernila. Pernila, porque eu não sei dizer o nome dela, na verdade. Nila. Então, esta miúda, esta moça, esta rapariga, mulher, senhora, vai ficar até ver na história por de facto ter sido a jogadora mais cara. Mas, como nós estávamos a dizer, comparativamente com os valores do futebol masculino, é ridículo, é? E então surgiu uma pergunta. Isto acontece por o quê? É por ela ter tetas e um pito? Ou... Provável. Sabes bem, pois. quando estou com o período, as meninas não podem fazer nada, têm que ficar em casa, sabes Pois. que não podem estragar o jogo todo com as emoções. Já viste que é uma gaja a dar com uma teta na testa do árbitro só porque está com o período? E ele marcou fora do jogo. Não é fora do jogo, caralho. Pronto, Só para dizer que não sei o que é provavelmente. fora do jogo, desculpa. Continua. Não sabes? Ou foi Não, só para dizer que sabes? não sei. Sei que é injusto. Pronto. Está certo. Pronto, eu estou a contar que ela saiba. Estou a contar que ela saiba. Não sei, porque Até 250 não deve ser muita coisa. Não é. Não. Ora, aí está uma excelente questão. Obrigada por este seguezinho. Porque quem questione a qualidade da senhora ou das senhoras em geral, fica a saber que esta moça tem uma média, para quem interessa saber, que não deve ser muita gente, mas pronto, eu vou dizer na mesma, tem uma média de 1,07 golos por jogo, que significa que marca mais que um golo por jogo. Sendo que a melhor média foi a de Cristiano Ronaldo, que está em 1,03. Portanto, esta moça deu na peida ao Cristiano Ronaldo. Pois, é preciso ver estas coisas. É preciso ver. Pois é, por isso, não questionem a qualidade da moça porque ela sabe jogar a bola. Mas então, estávamos a dizer, porquê esta diferença de valores? Eu estive a pesquisar algumas coisas e as justificações que mais aparecem, que são normalmente aquelas que são dadas, têm a ver com duas coisas essenciais. A primeira é os direitos televisivos, que no mundo do futebol são aquilo que gera, digamos assim, mais dinheiro e que faz com que os jogadores possam ter salários e valores de transferência maiores. E por isso, no caso das meninas, há muita gente que não gosta de ver meninas a jogar futebol. Eu não sei porquê, sinceramente, acho que tem tudo para dar certo. Pois, então, eu não sou um bocado suspeita para falar, porque eu sou da opinião, mudando aqui um bocado o assunto, mas não querendo desviar a atenção da Pernila, mas eu acho que todos os desportos deviam ser mistos, pronto, isto sou eu que digo. Mas de facto há muita gente que diz que não tem jeito nenhum ver mulheres a correr atrás de uma bola, que não sabem o que estão a fazer, é estranho, é feio, é não sei o quê. Eu pessoalmente, como mulher, não sei o que é uma bola sequer. Não sei, não. É assim, Não normalmente deixa, é redonda, não deixa. mas... O cérebro de mulher não deixa saber o que é uma bola. Não sei, é uma cena muito estranha, tipo, ok, eu percebo que nós somos criaturas de hábitos, não é? E o que o nosso cérebro está habituado a ver encara como normal e o que não está habituado encara como estranho ou anormal. E o futebol sempre foi vendido, digamos assim, como um desporto masculino, não é? Certíssimo. Mas não sei. Eu gostava de te ouvir um bocadinho mais sobre esta parte das... Porque é que não há mais pessoas a ver futebol feminino? Porquê é que achas que isso acontece? Então, assim, eu sei tudo parte da cena da demanda, da procura de demanda, coisa. Mas nunca me meteram
assim, em prime time, coisa da TVI, na SIC ou na RTP. Na RTP é capaz de ter dado. Já havia alguns esportes femininos lá, de facto. Normalmente havia mais bola e nem era tanto futebol. Mas eu acho que jogos ditos importantes, as mulheres nunca aparecem como jogos importantes dos machos. Ou seja, não me deram a opção para eu deixar ligado nas mulheres e desligar os machos, que é o que eu faço sempre. Certo. Ou seja, as pessoas até podiam curtir bem o futebol das meninas, mas tipo, têm que se esforçar para saber quando é que vai dar na televisão o futebol das meninas. Enquanto que tipo, tu ligas a televisão e tipo, se está a dar jogos ditos importantes de masculino, estão sempre a dar. Está às 5 ou 6 vezes, se for preciso. Daí a seguir Sim, sim, dá. sim. Está ao jornal, vês Com... notícias sobre isto, está ao jornal da noite, vês notícias sobre isto também. Mas a seguir dá repetição. Sim, depois não sei quantos canais com jogos a dar o dia todo, né? Ui, depois o Cristiano Ronaldo tem um penteado novo, não se vê mais nada. Não é? Imagina o canal de futebol de gajas. Elas com o cabelo. Ah, eu sei que é. A pernila pintou o cabelo vermelho hoje. Olha o quão distrator é que isso seria. Já viste? Mas eu acho que ninguém me deu a opção de eu dizer se gosto sequer de futebol de mulheres porque não me foi apresentado. Porque é sempre secundário, dá tipo naquele cantinho, Sim. na RTP2 depois dar a Ilha das Cores, o caralho, onde está toda a gente a fazer o jantar. É tipo, acho que é um bocado ignorado. Sim. Sim, a verdade é que na maior parte dos países não é transmitido sequer. Ou nos que normalmente são transmissões gratuitas, ou seja, acabam por não trazer, não gerar dinheiro para os clubes e por isso, consequentemente, a liga em si, não é? Acaba por não gerar grande dinheiro para os atletas. Os únicos países que eu encontrei que pagam por direitos televisivos única e exclusivamente de futebol feminino em Espanha, que no ano passado gastou 3 milhões de euros, sendo que para o futebol masculino gasta 1,2 mil milhões. Eu ia dizer para tu me deixares adivinhar, mas não ia por aí mesmo, não ia nem perto. Pronto, e depois França também paga 1,2 milhões, que também não chega nem sequer perto. Por isso estamos a comparar tipo 1 ou 2 mil milhões com... 1,20€, basicamente. sim, estamos a comparar trocos, não é? E é um bocado como tu dizes, não significa que não haja público para ver, mas se calhar também é um ciclo vicioso, não é? Eles consideram que não há público, por isso não passa, as pessoas também não têm interesse e blá 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 blá. E depois também uma cena que eu encontrei foi que mesmo os campeonatos do mundo, que são normalmente aquilo que tem mais adeptos a ver, digamos assim, não é? Porque, pronto, quando diz respeito às seleções, as pessoas normalmente interessam-se mais um bocado. Mesmo os campeonatos do mundo são sempre, quando são vendidos, é vendido como tipo parte do pacote do futebol masculino. Ou seja, as televisões pagam para ter os direitos do futebol masculino e como bónus têm direito a passar jogos do futebol feminino. Ou seja, é uma cena acessória, é mesmo tipo, olha, pega lá mais uma cena. Você fez a encomenda, eu traí uma Coca-Cola a mais para você se sentir mais satisfeito. Mas é só uma Coca-Cola, não é nada mais. Pois, é tipo, numa encomenda de paletes tens uma ceninha extra, pronto. Por isso é altamente desvalorizado. E a própria FIFA reconhece isso e diz que, de facto, no que diz respeito aos direitos televisivos, só 1% é que vai para o futebol feminino. Por isso, como é que as miúdas hão de ganhar mais dinheiro, Pois. não é? É um bocado coisa. Mas estava-te a dizer há bocado que normalmente dão dois grandes motivos para isto acontecer, para elas ganharem menos, e o outro motivo tem a ver com a duração dos contratos. Porque normalmente os jogadores de futebol têm contratos, pronto, isto varia muito, não é? Podem ter contratos de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas é raro que jogadores de qualidade tenham contratos só de 1 ano.
Normalmente têm demais, que é para o clube Claro. assegurar o jogador, ou se o quiser vender para ter cláusula e essas merdas todas que já não interessam a ninguém. E no caso das mulheres, encontrei aqui uma cena que sinceramente me faz pensar que está aqui a roçar o aproveitamento. Porque basicamente o que é que acontece? Praticamente todas as jogadoras têm contrato de 1 ano só. Então o que é que os clubes fazem? Eles esperam que o ano acabe, que é para acabar o contrato delas, e depois vão buscá-las a custo zero. Porque a partir do momento em que elas já não têm contrato com nenhum clube, já não pagas para comprar aquele jogador. Já depois já só lhe pagas o salário. Estás a perceber a cena deles? Então, porque Por normalmente, isso. deixa eu ver se eu percebo, normalmente no masculino é tipo, ele já, antes de acabar o contrato, já está tipo, não, agora é meu. Exatamente, Certo? exatamente, é isso mesmo. Antes de acabar o contrato já tem montes de clubes a tentar comprá-los, o que faz subir o valor e depois tem que pagar Exato. cláusulas e não sei o quê. Neste caso é como um concluio, digamos assim, de todas as ligas e pensar assim, bem, estas moças, olha, ninguém quer saber delas. E não, ninguém se vai chatear connosco. Ninguém sabe sequer quanto é que nós pagamos por elas, mesmo que a gente pague, porque honestamente encontrar valores de transferências e etc. sobre o futebol feminino é quase impossível. Quando no futebol masculino tens tipo sites inteiros dedicados a isso. Até eu estou habituada a ver isso e não ligo puto, portanto. Mesmo. Então o que é que eles pensaram? Oh, ninguém quer saber não? Se foda. Não, o que é que vamos fazer? Damos-lhes todas um contrato de 1 ano. Quando ele acabar, vamos buscá-las e não temos que pagar nada. Ai, que bom, né? Não é bom? Ai, olha que inteligentes que eles são. É muito bom. É que não se Mas também... esquece. Pagar o Pois. 350 mil a primeira vez, o que é? Não, Fica mas olha, logo. ainda bem que falas do não se queixe. Porque... Isto é sério, desculpem estar a debitar cenas, mas eu fiquei estúpida quando vi estas coisas, porque eu tinha uma noção de que havia grandes discrepâncias. Mas há algumas coisas que roçam a ilegalidade. E não quero dizer escravidão, porque acho que estou a exagerar. Sim. Mas o tal aproveitamento que eu estava a falar, tipo, há clubes que estão a pagar abaixo do salário mínimo Bate. e estão a dizer a estas jogadoras, que são jogadoras profissionais, atenção, isto é a profissão delas, e estão-lhes a dizer, não se preocupem, porque os treinos são só à tarde, por isso de manhã vocês podem ir trabalhar para outro sítio para ganhar dinheiro. Olha que simpático já fazer os treinos sempre à mesma hora para elas poderem ter 2 trabalhos. Então são Olha que fofo. fofinhos. Olha, quem me dera que me fizesse isso no Jumbo. Olha. Então, ai, A sério. mas que amoelos. É ridículo isto. Só eu que estou chocada com isto tudo. Eu acho que só faltava dizer, olha, se tu arranjares um homem rico, até nem preciso que eu te pague. Faz isto por voluntariado. Por acaso eu vi um comentário numa destas cenas que dizia isso, é tipo, ela ganhava mais se fosse a mulher ou namorada de Cristiano Ronaldo do que enquanto jogadora profissional. Isto é mesmo ridículo. É ridículo. E não me admirava nada que no contrato delas tivesse uma cláusula qualquer a dizer que não podem ter filhos durante, pronto, whatever tempo eles decidem, né? Pois, eu não sei, Por eu isso... acho que aqui não é legal isso. Pois, ou pelo menos, supostamente, né? supostamente, não é legal também despedires porque a moça ficou da licença. Agora, no entanto, não sei até que ponto é que noutros países até possam meter essa cláusula mesmo de não podes ficar prenha. Até, se calhar, de casar também, porque de certa forma é uma distração. E as mulheres depois só pensam em limpar e passar a ferro e esquecem-se de jogar futebol. Nunca me aconteceu. Acordar só a pensar, já meu Deus, apetece-me tanto passar a ferro. Isto é ridículo e eu não acredito que estamos a discutir isto em pleno século XXI. E tipo, eu percebo, o futebol masculino gera mais dinheiro, por isso
eles ganham mais. Ok, Sim. eu percebo essa cena. Mas o nível de discrepância é que é estúpido. Tipo, tens miúdas a ganhar 60 mil euros, ou, desculpa, 20 mil euros por ano. Quando outros jogadores que nem sequer são assim, não são de topo, digamos assim, ganham isso num mês. Ou menos até. Sim. É muito frustrante mesmo. Até porque os patrocinadores começam a ver muito potencial no futebol feminino e as jogadoras mais, não vou dizer mais conhecidas porque, pronto, infelizmente não estamos nessa fase das mais conhecidas, mas as jogadoras de topo são todas patrocinadas por grandes marcas, não é? Por exemplo, esta Pernil Harder que estamos a falar é patrocinada pela Nike. Por isso é uma referência e a própria marca vê ali uma fonte de rendimento para si própria, porque eles não patrocinam pessoas porque são fofinhas, não é? Por isso, eu acho que já era bem tempo de acontecer algo que fizesse todo este mercado mudar e estas injustiças de ganhas o salário mínimo ou vais trabalhar de manhã para outro sítio, tarde jogas à bola. É mesmo desvalorizar uma coisa com base no género, único e exclusivamente. Tipo, eu acho que é impossível olharmos para isto e dizermos que, ou dizerem que somos nós que estamos a ser aquelas feminazis, que estamos a exagerar e que estamos a culpar o género em tudo o que acontece, mas tipo, a verdade é que é único e exclusivamente esse o motivo. Ou estou a delirar? Eu acho que não, menina. Já houve algum jogo misto, tipo dos tops e os tops, macho e fêmea? Houve algum assim, assim, é um jogo amigável. Não fazem isso, não é? Eles não têm tempo, se calhar. Não me parece, não me parece. Era A giro. cena é que na formação, no futebol de formação, eu já não me recordo se vai até... Eu acho que é até aos infantis, não tenho a certeza. Mas pronto, o futebol de formação, até certo escalão, o futebol pode ser misto. Por isso, os miúdos crescem a jogar em equipas mistas e, pronto, apesar de haver muito menos raparigas do que rapazes, ainda há equipas que têm, mesmo assim, conseguem ter 3, 4 raparigas, o que, estatisticamente, é muita coisa, não é? Infelizmente. Sim. Por isso, tipo, se é possível os jogadores, os miúdos, crescerem a jogar futebol misto, qual seria a diferença de continuar isso nos outros escalões até chegar eventualmente ao escalão profissional, não é? Sim, porque é que param? Desculpa. É que já estou mesmo a ver o tipo de desculpas que se vai dar, não é? Tipo, a questão da força e não sei o quê, mas eu nem sequer vou entrar por aí porque esses argumentos são só ridículos. Nem sequer merecem resposta. Sem comentários mesmo. Como se não houvesse jogadores masculinos franzinos e outros mais musculados. Tipo... Eu tenho sempre mais força porque tenho um pênis. Pois, nunca te esqueças disso. Porque automaticamente tudo o que é masculino tem que ter pênis e tudo o que é feminino tem que ter pipi. Está bem. Pronto, isso já é conversa para outro podcast. Mas pronto, olha, para terminar isto com um tom um bocadinho mais interessante, nesta minha pesquisa sobre esta senhora, e atenção, dar-lhe os parabéns, porque apesar de tudo isto, mesmo, merece. Eu sei que ela vai ver. Apesar de tudo isto, a verdade é que ela está a fazer história e está a mudar, se calhar, o rumo do futebol feminino. E merece todos os cêntimos e mais algum que possa receber. Por isso, props. Mas a verdade é que ao pesquisar tudo isto, descobri uma coisa sobre ela que me fez gostar ainda mais da senhora. Porque ela está a mudar o mundo de várias formas. Só por ser ela mesma, que honestamente são essas as melhores pessoas, na minha opinião, para mudar o mundo. Então, a Pernil ganhou também muita popularidade, não só pela sua qualidade a jogar futebol e pelo seu talento, mas também porque surgiu uma foto dela que se tornou viral durante o Campeonato do Mundo em França, o ano passado,
em que ela aparecia a beijar uma rapariga. Uma rapariga. Que neste caso é a namorada dela. Ah! É verdade, é verdade. Então, Por isso é que não mostram foi futebol uma entre daquelas... mulheres, que é uma putaria. Só, ou então... Só comer Na no meio do verdade, campo. toda a gente já espera que as mulheres que jogam futebol sejam fofas, não é? Óbvio. Camionistas e Então. aquelas assim. O bigode. Mas pronto, foi muito engraçado porque foi uma daquelas fotos típicas que nós vemos também no futebol masculino, que é quando os jogadores têm assim, alguma vitória importante, vêm-se abraçados ou a beijar a família e as esposas e etc. E foi exatamente isso que aconteceu, só que em vez de beijar um rapaz, foi a namorada que ela beijou, que por acaso também é jogadora de futebol, apesar de não estar a jogar na mesma equipa, nem na mesma seleção. Mas essa fotografia tornou-se viral, pronto, porque simplesmente as pessoas não estão habituadas a essas coisas, que é estúpido. Mas pronto, foi por uma boa causa, porque a partir dessa foto elas as duas, a Magdalena e a Pernil, começaram um projeto que se chama Play Proud, e aconselho todos a ir ver, porque é muito, muito fixe. E é basicamente um programa que ajuda tanto atletas como treinadores, como a própria estrutura técnica dos clubes, a criar um mundo muito mais inclusivo no futebol, independentemente do género, da sexualidade ou do background do atleta em causa. Por isso eles fazem montes de campanhas de sensibilização, formações, etc. E pronto, e têm ajudado a desfazer muitos mitos do futebol, como se já não estivessem a fazer apenas por serem jogadoras de topo no futebol. Fazem-no também fora do campo, não só com a comunidade LGBT+, mas também com este projeto que diz respeito a todo o tipo de pessoas, não importa quem és, nem como és, nem de onde vens. Tentam criar um ambiente o mais equitativo possível e inclusivo possível no futebol, o que sinceramente são iniciativas mesmo louváveis e acho que falta muito no desporto em geral. Este tipo de iniciativas e de programas, não é? Tipo, para os miúdos sentirem que fazem parte de alguma cena, não sei. Sim. Por acaso, eu nunca tinha ouvido falar disso, que também é um bocado triste. Porque uma coisa são pessoas que já estão ligadas a este tipo de, digamos, a palavra proibida, ativismo. Uma coisa são pessoas que já estão ligadas a este assunto e outras são pessoas que ainda vivem um bocadinho e não querendo ser condescendente, vivem um bocadinho na ignorância. Se a mim não me chegou, sim. Não é que eu seja uma autoridade, mas sim, se não mas chegou estás mais alguém que está interessado atenta. no assunto, é um bocadinho triste. Sim. Porque não é tão divulgado, não é tão aceito quanto deveria ser. Acredito que há muita gente que luta até mesmo contra isso, porque tipo, não querem meter uma mulher naquele meio, não querem meter um gay naquele meio. Oh meu Deus, ele no balneário com os homens, como é que ele se controla? Impossível. Pois é isso. Mas achas que se fosse um projeto de outro jogador de futebol que tinha mais protagonismo, que era mais falado, não sei, achas que isso também tem influência? Eu acho que, tal como todas as merdas criadas por um homem branco heterossexual de classe média alta, ia ter muito mais impacto do que as pessoas de quem eles estão a defender, entre aspas. Certo, porque as pessoas dão muita mais credibilidade. Se fosse o Cristiano Ronaldo a dizer: sim, olha, a minha tia é lésbica. E toda a gente: ah, então está bem, caralho. Então pode ser. E toda a gente: aí, está bem. Ei, o Cristiano tem uma tia lésbica. Oh, a minha tia também é lésbica. Eu tinha casado há 20 anos com um homem. Não sei o que é que falas, António. Qual é que achas que era o impacto se ele dissesse não que a tia era lésbica, mas se ele se assumisse enquanto homossexual? Opa, no caso do Cristianinho, eu acho que há aquelas pessoas fanáticas que não veem nada de mal no que ele faz. Não sei, acho que ele até é uma pessoa, não é muito problemática, tipo, eu acho que nunca teve nenhum tipo de faux pas
Escândalo. Desculpa o sotaque. Nunca vi um escândalo dele de fazer asneiras. Mas acho que é uma pessoa que, mesmo fazendo asneiras, acho que os seguidores iam continuar a aceitar Não tudo o que que ele ser faz como homossexual correto. seja asneira, não é? Exato, tipo, mas essas coisas é sempre muito difícil de se prever, porque lá está, tem essas pessoas e tem as pessoas que sejam não, cancela, acabou-se o Cristiano Ronaldo, a partir de agora o Pois. Cristiano Ronaldo vai ser também transferido para os caçadores das taipas e nunca mais ninguém via. Achas Eu que acho que isso é um sim? bocadinho. Provavelmente não, obviamente, que ele também não se deixava ficar. Mas acho que quando é uma pessoa assim tão famosa, nunca consegues prever, ou se calhar sou eu que também tenho falta de informação, não consegues prever como é que as pessoas vão reagir, ou podem reagir muito bem e apoiá-lo, ou podem mesmo dizer tipo, oh meu Deus, enganaste-nos estes anos todos, pensámos que eras um macho do Certo. futebol, como Yeah. assim és gay e jogas tão bem futebol? Impossível. Sim, eu quando vi a foto delas as duas, que sinceramente acho que está super fofa, e elas as duas são muito fofas e estão a fazer muitas coisas boas por este mundo, por isso para mim tem todo o apoio sempre. Mas que eu quando vi a foto, uma das primeiras coisas que eu pensei foi mesmo isso, que impacto é que esta foto teria, ou qual seria a história nos jornais, se um jogador de futebol no final do jogo, ao ganhar, sei lá, o campeonato do mundo ou whatever, se dirigisse à bancada e desse um beijo ao namorado, não é? E sinceramente, não sei se eu acho que existem muitas pessoas ingênuas que gostam de futebol, mas que são muito ingênuas a achar que não há nenhum jogador que seja homossexual. É ser ingênuo, porque estatisticamente acho que é um bocado impossível. A seguir vais dizer que as mulheres também sabem jogar futebol, não? Pois, olha, não sei, se calhar não percebo nada disto, se calhar a verdade é esta. Mas gostava que isso acontecesse, sinceramente. Há muitos mitos e muitos. Não sei, eu sei que muita gente vê o futebol e se calhar algumas pessoas que eu ia dizer que nos estão a ouvir, mas que já não estão a ouvir porque ouviram a palavra futebol e desligaram. Mas há muitas pessoas que não gostam de futebol que mesmo assim que subestimam o poder que o futebol tem na sociedade. E a verdade é que, independentemente de gostar do desporto ou não, acho que não é isso que está em causa, temos que reconhecer o impacto que isto tem para as pessoas e na sociedade e o quanto gera ou destrói não só tendências, mas também muitas vezes mentalidades. E por isso há muitas coisas que eu sinceramente gostava que acontecessem no futebol e uma delas é essa mesma, é ver um jogador assumir-se enquanto homossexual. Tinha que ser obviamente um jogador de topo, que era para não sofrer as consequências que estavas a falar há bocado, não é? E para ter impacto. E pronto, apesar de todas as dificuldades que vêm com isso, mas era uma coisa que eu gostava que acontecesse e acho que ia agitar muitas águas, ia criar muito ódio, mas também ia gerar muita mudança, eu acho. Sim. Nem que fosse as pessoas que lutam por isso já têm mais um aliado, não é? Porque Sim. é sempre bom. Acabava por ser falado. As pessoas falassem bem ou mal ia ser falado. Enquanto que lá está, como elas, no caso da Pernil e dessa associação. Associação? Associação? Não sei se é uma associação. Projeto. Lá está, como é elas, no meio delas e entre elas, a tentar chamar, obviamente, as pessoas que também são, neste caso, estão dentro do desprivilégio, digamos assim. Lá está, não sai tanto cá para fora, porque é uma coisa quase. Não é de nicho, não é? Já deixou de ser um nicho, mas acho que se tivesse alguém com mais influência, digamos assim, ia ser muito mais falado. Pois. É assim, elas dentro, não sei se é dentro deste projeto ou se este projeto é que cabe dentro daquilo que eu vou dizer, mas eu sei que existe uma cena que eu acho que se chama Common Goal e que é uma iniciativa
que até foi sugerida por um jogador masculino, que agora não me recordo qual é que foi, que era o de cada atleta, cada jogador ou jogadora, doar 1% do seu salário para este tipo de iniciativas e para ajudar jovens atletas e a desmistificar muitas coisas, a criar mais inclusividade. Por isso, existem de facto algumas iniciativas mistas que incluem jogadores também masculinos a tentar ajudar neste tipo de cenas, mas é como tu dizes, não são coisas que acabam por chegar ao público e infelizmente o drama ou a fofoquice chega muitas vezes mais longe do que coisas construídas e pensadas, né? Por Certo. isso, acho que precisávamos de um CR7 gay. É tudo que eu tenho a dizer em relação a isso. Porque já houve alguns rumores de jogadores homossexuais. Claro, mas era porque tudo muito... o homem que e depois, se o moço se cuida como o Cristiano Ronaldo, mete cremes na cara, acha paneleiro, que isto não é normal. Exato. Não pode. Sim. Sim, todos os rumores vieram de coisas que obviamente as Pintou o cabelo. pessoas ligam com cenas femininas e põem aspas virtuais. Eu lembro-me que houve uma altura que houve alguns rumores de jogadores que estavam simplesmente um ao lado do outro e um pôs a mão no ombro do outro, ou uma cena assim. Portanto, mostrar afeto. Mas como se fala tudo na brincadeira, nunca dá para perceber muito bem qual é que seria a reação se essas pessoas dissessem não, é verdade, sim, somos um casal e agora? Não sei muito bem. E mesmo, agora lembrei-me da Premier League, a Liga Inglesa, que tem feito um trabalho excelente também a nível de quebrar estereótipos e criar inclusividade e um ambiente saudável à volta do futebol. Teve, mas é uma campanha, as campanhas não acabam, né? Mas pronto, teve uma campanha também que estava virada para esta questão de LGBT+, e da comunidade LGBT+, no futebol. Foi uma campanha de redes sociais, etc. Foi muito interessante. No entanto, a minha dúvida é sempre... As campanhas são muito bonitas, não é? Mas depois, na prática, se houver algum jogador que se assuma homossexual, e estou a falar no masculino porque, infelizmente, as pessoas ficam mais chocadas e enojadas quando é um homem do que quando é uma mulher. Estupidamente, mas pronto. Se houvesse algum jogador a assumir-se homossexual, como é que seria o balneário dele? Não é? Eles iam continuar com as brincadeiras de balneário que sempre tiveram, iam sentir-se confortável a despir-se e vestir-se à frente daquela pessoa, ou iam ter a atitude estúpida, na minha opinião, de mudar a sua postura só porque é homossexual, de repente parece que passa a ser desesperado e que come tudo o que lhe aparece à frente. Parece claro. Que, às vezes... É assim que funciona. Não sei porquê, mas de repente quando alguém é homossexual parece que passa a querer foder, falando português, todas as pessoas do mesmo sexo. Claro. É isso que é ser homossexual. Não sei. São dúvidas da minha cabeça. Mas Válidas. acho que era muito interessante. Acho que era interessante ver isso. Acho que já era tempo, sinceramente. Claro, assim, pronto, cada um tem o seu ritmo mas acho chato que tenham que esconder, se calhar a família já sabe, toda a gente próxima já sabe, e estão a esconder de pessoas que nem sequer lhes devem, tipo, não lhes devem nada, tipo, não precisas de esconder do mundo quando, tipo, tu é que tens, se a tua família te aceita, e, tipo, não por não aceitar, se eles que se foram, se não aceitam, mas, tipo, já estás bem na vida, porque é que estás a esconder de pessoas que supostamente não te deviam dizer nada, não é? Sim. É fodido que tenhas de esconder só com medo. Lá está, também é a carreira deles, não é? Pois, e muitas vezes as decisões não se tornam só deles, tornam-se também dos managers e dos etc. Às vezes dos próprios clubes. Mas é triste pensar na quantidade de jogadores e jogadoras, atletas no geral,
que possam ter vivido uma vida inteira de mentira, não é? Para se sentirem mais aceitos ou para não sentirem preconceito ou discriminação ou porque as marcas não queriam ou porque whatever, seja por que razão for. Porque é como eu estava a dizer há bocado, é ingênuo pensarmos que na história do futebol nunca houve nenhum homossexual. Isso é só estúpido, não é? Por isso é triste pensar que as pessoas vivem uma vida toda sem poderem ser elas mesmas. Por isso, props para a Pernil e para a namorada que por serem elas próprias estão a fazer a diferença no mundo do futebol e não só. Por isso, props. E pronto, não sei se tens alguma coisa a acrescentar em relação a este tema. Não tenho. Não, acho que já deu para desabafar. Pronto, parabéns mais uma vez à Pernil Harder, que se tornou a jogadora do Chelsea e a jogadora mais cara até hoje. Esperemos que seja o princípio de uma mudança também para o futebol feminino. E para quem sente que não faz sentido ou sente que é estranho ver mulheres a jogar, façam aquilo que a Filipa disse, que é vejam. Quanto mais vezes virem, provavelmente menos estranho se vai tornar. Existe muita qualidade no futebol feminino, existe também pouca qualidade, tal como existe no futebol masculino, é a mesma merda, Claro. uns são bons, outros nem por isso. E os que não são bons, mesmo assim, às vezes são vendidos por 40 milhões e ninguém sabe muito bem como. Por isso, pronto. E olhem, se forem como ao senhor congolês, também se valerem 1,20€, olha, também 1,20€ a mais. Há 1,20€, há 1,20€. Tomar café e comprar, 2 xícaras, se calhar. Se calhar ainda dá. Se tiveres aquelas promoções tipo de IKEA, 1€, um bolinho de canela e uma história de café, se calhar dá uma promoção fixe ainda dá. Pronto, eu acho que já é bom. Muito bem, acho que sim. Pronto, por hoje ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do Duas Teta. Fiquem atentos porque temos aí muito mais temas para debater. E vão aí pesquisando sobre estes temas e outros. E caso tenham alguma sugestão, mandem-nos. E se acharmos que faz sentido, nós falamos sobre. Nós temos opinião sobre tudo neste mundo. Por isso acho Ninguém nos pediu. Ninguém nos pediu. Nós vamos dar lá. Queres vir ao Caio Lopes? Porque nós somos mulheres independentes. E por isso temos opinião e dámo-la. E quem não quiser, leva a cola na mesma. Pronto. E é isto. Até ao próximo episódio. Obrigada. E pronto. Fiquem bem. Bye! Tchau, tchau.